Bom, olá pessoal, seja bem-vindo aí ao curso de Administrando Servidores Debian. Meu nome é Marcelo, estarei aí com vocês durante todo o decorrer do curso. Essa primeira videoaula, ela é um pouco mais teórica, onde eu estarei mostrando todo o conteúdo do curso, do que iremos abordar. Então ela se torna aí um pouco mais teórica, mas a partir da videoaula de número 2 aí, já fica mais interessante, parte mais também para a área prática. Bom, passar aqui o conteúdo do curso. Bom, nessa primeira videoaula aí, falaremos aí um pouco sobre algumas distribuições GNU Linux, sendo aí a nossa principal a Debian. Estaremos usando aí a última versão do Debian, que seria a versão 7. Abordarei também algumas distribuições como a Ubuntu, que é uma distribuição derivada do Debian, o CentOS, uma distribuição clone da Red Hat. Então aí eles praticamente clonam o sistema inteiro da Red Hat, tira aí apenas os logotipos e deixa aí como uma distribuição sem custo nenhum. Tem também aí o Fedora, foi desenvolvido pela Red Hat, foi abandonado aí pela empresa e hoje é mantido pela comunidade Projeto Fedora. Na nossa videoaula de número 2 aí começa já a ficar mais interessante, onde iremos partir para a prática. Então aí estarei mostrando aí como obter o Debian, fazendo o download das imagens ISO. Tem vários tipos de imagens para determinadas arquiteturas. Então estaremos aí entrando no site, vendo certinho todas as ISOs disponíveis. Veremos também toda a documentação que há no site do debian.org. Então aí veremos algumas configurações que já estão documentadas no site. Basta apenas um pouco de leitura. Falarei também sobre o VirtualBox, que é o virtualizador que eu estarei usando em minha máquina. E irei mostrar também como fazer a instalação no Linux. A instalação na parte do VirtualBox no Windows aí não tem segredo nenhum. Somente baixar o arquivo e executar. Depois de instalar o nosso VirtualBox, iremos aí fazer a instalação do nosso sistema operacional. Então eu estarei explicando alguns macetes que há no VirtualBox, algumas dicas aí. A videoaula de número 3 parte aí para a arquitetura de sistemas e diretórios. Então iremos aí aprender a identificar o nosso hardware. Por exemplo, vamos ver aí a quantidade de memória que é disponível para o nosso sistema, o tipo de processador. Então, para tudo isso, existem comandos. Então, vamos descobrir aí, vamos usar esses comandos aí para identificar o nosso hardware. Tem a parte de boot do sistema. Então, veremos aí o famoso Grub. Há também outro tipo de gerenciador de boot, que é o Lilo, que aí hoje é praticamente usado nos FreeBSD, como o Slackware. E praticamente em quase todas as outras distribuições, o gerenciador padrão é o Grub. Então aí veremos aí todos os tipos de RAM levels. São 7 tipos de RAM levels, iniciando do 0 até o número 6. Iremos ver aí todos eles, qual que é a função de cada um. Tem também a parte de monitoramento do processador. Então
veremos aí como que está trabalhando o nosso processador, se há gargalo, se está com sobra. Então, tudo para verificar essas configurações, iremos usar aí todo o comando. Bom, por exemplo, para verificar aí o uso do processador, tem vários comandos. Tem o top, tem o htop, que é uma versão do top, só que com algumas opções coloridas. Tem o comando iostat, que vem junto com o pacote systat. Então iremos instalar esse pacote aí e iremos ver todos os recursos do iostat. Tem também o comando sar, que iremos habilitar ele e ele irá mostrar uma média de uso do processador diário. Então aí cada dia ele vai me gerar um arquivo e na onde eu poderei consultar esse arquivo para ver o que está ocorrendo com o processador aí, ver se ele está trabalhando no gargalo ou se está com folga. O VMstat aí seria uma alternativa ao iostat, tem praticamente aí quase as mesmas funções. Tem os comandos lsmod, que seria listar todos os módulos que foi carregado pelo sistema. Os módulos no Linux é como se fossem os drivers em sistema da Microsoft. Então aí, sem o módulo correto, o dispositivo não funciona. O comando lspci vai listar para nós aí todas as placas PCI que está conectada em nosso computador. E a LSUSB é a mesma coisa, só que vai nos mostrar aí todos os dispositivos USB conectados em nosso computador. Na videoaula de número 4, iremos aí fazer a instalação e administração de pacotes. Então, primeiramente aí iniciaremos com as partições de disco. Então vamos verificar aí como que fica a nomenclatura dos discos em sistema Linux. É diferente de sistema da Microsoft, que a Microsoft aí ele cria letra, fica, por exemplo, unidade C, unidade D, unidade E. Em sistemas Linux já é uma nomenclatura diferente. Gerenciadores de boot. Veremos aí algumas opções do gerenciador de boot. Por exemplo, aí como recuperar a senha de root. Caso acaba perdendo a senha, iremos usar aí algumas configurações do Groovy para poder recuperar essa senha. Utilização de pacotes Debian. E veremos aí como que são feitas as instalações via repositórios. Irei explicar também aí todos os repositórios que há no sistema Debian. Tem também aí a instalação do pacote aí de forma manual, usando o dpkg. E em alguns programas também tem uma opção aí de usar o dpkg reconfigure, onde esse reconfigure aí ele abre para nós aí um menu gráfico, onde pode ser feito algumas configurações em modo gráfico. O comando apt-get, iremos aprender ele, alguns recursos dele. O aptitude também tem quase a mesma função do apt-get, seria fazer instalações de programas. Tem também aí os comandos para a gente descobrir se há disponível no repositório um determinado programa. Então aí usamos apt-cache, apt-cache search, ele vai buscar aí nos repositórios se aquele programa está disponível. Caso ele encontre algum parecido, ele vai listar na tela aí o nome do programa. O apt-cache show, ele nos mostra aí a versão do programa que queremos instalar, quem desenvolveu e as dependências que aquele programa necessita para que ele funcione de uma forma correta. Então aí veremos várias opções de instalação aí na videoaula de número 4.
Na videoaula de número 5, iremos trabalhar aí na parte de comandos. Então aí vamos ver aí alguns comandos importantes que são usados praticamente aí durante o dia a dia. Iremos fazer alguns filtros também. Vamos filtrar aí alguns conteúdos. Gerenciamento de arquivos. Veremos também aí como gerenciar os arquivos. Processo. Vamos verificar como estão os processos no nosso sistema. Poderemos aí modificar a prioridade. Colocar aí um processo para se tornar com maior prioridade entre os demais. Então, aí podemos modificar, aumentar a prioridade, abaixar a prioridade. Veremos aí o editor padrão que vem nas distribuições, que é o VI. Vamos editar os arquivos de configurações aí usando o VI. Vamos ver umas configurações básicas aí que há no VI. Tem outros editores aí como Nano, MCDit. Então vamos fazer um apanhado aí em geral aí. Na videoaula de número 6, iremos trabalhar aí com um dispositivo e sistema de arquivo. Bom, sistema de arquivos aí, no Linux aí existe o ext2, ext3, ext4, com journal, sem journal. Veremos aí a funcionalidade de cada um, os benefícios de cada um. Iremos criar partições aí, vamos usar o comando fdisk na verdade, né? E o cfdisk. Vamos criar aí umas partições. Vamos formatar aí com um sistema de arquivo específico. Tem também aí a manutenção da integridade do sistema de arquivo aí. Às vezes o sistema não consegue subir porque há uma inconsistência aí com o sistema de arquivo. Então, nesses casos aí, precisamos fazer uma manutenção no sistema de arquivo. Existe um comando específico para isso. Usando aí o fsck, iremos aí fazer uma correção desse sistema de arquivo para que o Linux, o sistema operacional, volte a subir de forma correta. Teremos aí também opções de controle de montagem. Vamos usar aí o comando mount, montagem automática, usando a configuração do fstab. Vamos brincar um pouquinho aí. Aqui tem uma parte importante aí para quem tem servidores de arquivos. Essa parte aí é a administração de cotas, muito importante aí. Definir uma cota aí para determinados usuários aí, para que ele não encha o disco aí de arquivos desnecessários. Vamos trabalhar também como os controles de permissões. Vamos ver todos os 3 tipos de permissões, que seria leitura, escrita e gravação. Então vamos brincar um pouquinho com eles aí. Vamos criar, editar link simbólico, link de hard. O link simbólico é como se fosse um atalho em sistemas Windows. Como se fosse um atalho aí. Vamos localizar arquivos aí, por exemplo, estamos num servidor aí, precisamos localizar um arquivo aí. Então vamos usar uns comandos específicos aí com o find, o locate, o atis. Então vamos localizar arquivos, vamos usar filtro para trazer só o que interessa para nós aí. A videoaula de número 7 aí vai tratar sobre tarefas administrativas. Então, aí vamos criar usuário, vamos deletar o usuário, modificar nome, modificar as propriedades do usuário, trocar senha, criar grupo, definir grupo de usuário. Essa parte é muito interessante para quem vai trabalhar com Samba. Então precisa aí ter o domínio aí de criação de usuário, grupos e permissões para ter um servidor aí legal aí. Devemos também fazer alguns script básico aí de backup. Vamos usar o tar, o bzip, o gzip. Vamos
criar uns scripts aí. Vamos agendar ele aí no Crontab, nosso agendador de tarefas. A videoaula de número 8 aí, falarei sobre aí um pouquinho sobre alguns fundamentos de rede, nada aprofundado. Então vamos fazer aí, passar alguns conceitos sobre endereçamentos, endereços de classe A, classe B, classe C, são as mais utilizadas hoje. Então, em alguns endereços reservados. Vamos verificar algumas portas de serviços. Para quem quer trabalhar com Firewall, é muito importante conhecer os serviços, suas portas. Falarei um pouco também sobre o protocolo TCP mais o IP. Nada muito específico, porque é muito extenso esses estudos de TCP e IP. Veremos aí também alguns comandos de rede. Vamos fazer alguns testes aí usando o netstat, nmap, verificar porta, verificar conexão. É interessante essa videoaula. A videoaula aí de número 9, vamos brincar aí com as configurações de rede. Então vamos aí editar o nosso arquivo hostname, fazer algumas configurações no etc host. O resolve.conf aí é um arquivo muito importante, seria onde especificamos o nosso DNS. Então aí, se esse arquivo estiver mal configurado, não irá navegar na internet. É um arquivo aí simples de configurar, mas de extrema importância. Então aí veremos os comandos de rede, ifconfig, ifup, ifdown, ou seja, ifconfig aí vai mostrar todas as configurações da minha interface. O ifup vai levantar a interface e o ifdown vai derrubar a interface. Tem os comandos também para reiniciar a interface. Isso daí veremos tudo no decorrer do curso aí. Então aí iremos também editar o nosso arquivo network. Vamos definir o endereço IP fixo, DNS, máscara de rede, network, o gateway. O gateway também é muito importante. Se tiver configurado errado, não vou conseguir fazer comunicação com as redes externas. Já vídeo de aula de número 10 aí, começamos a trabalhar com DNS. Vamos montar um servidor DNS aí, vamos fazer a instalação do BID, criar um domínio aí, vamos brincar um pouco com o domínio, fazer todas as configurações da zona direta, da zona reversa, fazer os testes de navegação. A videoaula de número 11 aí iremos trabalhar com DHCP. DHCP é um serviço muito usado em redes grandes e ele precisa estar configurado certinho. Deixar um serviço DHCP ativo mal configurado pode trazer aí grandes problemas aí para a rede, especificamente em redes muito grandes aí. Pode ser que haja conflito de endereços IP, aí vira uma determinada bagunça. Então iremos aí instalar o serviço ICSCP DHCP Server, né? Iremos fazer todas as configurações no DHCP. O principal arquivo aí é o dhcpd.conf, faltou um D ali, mas é o dhcpd.conf. Então iremos aí fazer todas as configurações certinhas do nosso gateway DNS. Vamos amarrar os endereços MAC a um determinado IP. Uma opção muito importante aí para quem tem impressoras via rede ou impressora via Wi-Fi. Então aí ela não pega o endereço MAC dela, determina um IP e sempre ela vai pegar aquele mesmo IP. Muito importante essa configuração. A videoaula de número 12 aí, iremos montar aí um servidor Samba. Irei usar a versão Samba que já está no repositório. Se der tempo aí, vamos fazer também a instalação do Samba 4 aí com a integração
com a com o Active Directory. Muito legal, já fiz a instalação dele, funciona perfeito. Mas é um pouco extenso. Mas se sobrar tempo, irei montar só uma aula só do Samba 4 aí. Então iremos aí fazer a instalação do Samba 4. Iremos editar o seu arquivo aí, principal arquivo de configuração, smb.conf. Bom, aí iremos configurar usuário, vamos adicionar o usuário no Samba. Vamos configurar nossas pastas, definir quem pode acessar essas pastas. Vamos configurar o nosso grupo. Vamos colocar segurança aí para que o Samba só aceita comunicação em uma determinada interface de rede. É uma videoaula aí muito legal e muito útil no dia a dia. Vamos também montar um servidorzinho FTP, muito bom aí para quem quer manter um FTP. Então vamos usar aí o ProFTP, servidor básico aí, que já tem os repositórios do Debian. Vamos fazer a configuração dele, configurar os acessos, vamos criar as pastas, vamos criar as permissões, vamos criar os usuários. A videoaula de número 14, vamos fazer a instalação do Squid aí. O Squid aí seria pode ser integrado junto a um Firewall, onde tem também a opção de fazer cache, fazer bloqueio de sites. Vamos fazer o Squid aí, fazer a instalação básica dele, porque também ele é um sistema muito completo. Há muita coisa que se pode fazer com o Squid. Mas vamos aí fazer o redirecionamento da internet. Vou montar um servidorzinho aí, redirecionando toda a internet para a rede interna. Vamos fazer filtro. Vamos fazer a instalação aí também de autenticação. Vamos criar usuário, vamos autenticar esse usuário. Vamos integrar o Squid aí junto com o Sarg, onde ele vai me mostrar um relatório completo aí de cada máquina, de cada usuário que acessou a internet, hora, grave. É muito bacana. Então vamos montar aí. Não vai ser uma coisa muito complexa porque o Squid tem muita coisa. Teria que estar montando uma videoaula aí somente de Squid. Aqui na aula 15 aí, iremos configurar o nosso servidor SSH. Geralmente aí servidores Linux, praticamente ele só fica ligado na energia e um cabo de rede. Ele não tem teclado, não tem mouse, não tem interface gráfica e todo o acesso é feito pelo SSH, um protocolo aí seguro. Então aí iremos fazer alguns ajustes de segurança também. Por exemplo, o SSH, todo mundo sabe que a porta padrão é a porta 22. Então podemos mudar essa porta. Já dificultar um pouco as coisas para quem tem a intenção de lançar algum tipo de invasão no servidor. Tem também o arquivo etc host allow e host deny. Dentro desses arquivos aí podemos especificar qual máquina pode acessar o nosso servidor. É um arquivo aí muito bom, muito importante esse arquivo. A videoaula de número 16 aí é uma videoaula também muito legal. Seria a configuração de RAID. RAID aí iremos ver todos os três RAID que estarei mostrando. Existem vários, mas mostrarei os mais importantes, que é o RAID de nível 0, na onde ele vai pegar os dois discos e juntar. Por exemplo, se eu tenho dois discos D200, ele vai me formar um RAID 0 num total de 400 GB. Vai ficar, o sistema vai entender como se fosse um disco só. Tem o RAID 1, seria os espelhamentos. Então esses dois discos D200, tudo que está em um disco vai espelhar no outro. Então aí caso ocorra alguma falha em um disco, o meu sistema continua funcionando. Então iremos detalhar tudo certinho sobre as vantagens de cada um.
tem um RAID 5 também. Na nossa videoaula aí, iremos trabalhar apenas com RAID 0 e RAID 1. E se der tempo também eu monto um RAID aí, uma máquina virtual com RAID 5. Bom, temos no Debian aí, temos dois pacotes aí que podemos usar para fazer a configuração do RAID. O primeiro é o RAID Tools, poderemos configurar ele aí. E o segundo é o MDADM, onde nós editamos ele e montamos o nosso RAID. Depois iremos fazer aí, depois que tiver tudo configurado, vamos montar aí, fazer algumas simulações de erro no disco. Depois vamos voltar ao disco, vamos acompanhar a sincronização dos dados. Muito bacana esse daqui. E para fechar aí, vamos fazer uma compilação de um kernel. Bom, hoje o Debian está com o kernel 3.2 alguma coisa ou 3.0. Deixa eu ver qual que é a versão. Ver qual que é a versão do kernel que o Debian está hoje. 3.204. Bom, creio que no site já está na 3.19. 3.19. Então aí iremos aí, vamos compilar aí um kernel aí 3.18. Fazer toda a compilação dele. Depois vamos aplicar alguns patch. Os patch aí seria correções. Então, em vez de lançar um kernel completo, de novo com algumas mudanças, eles lançam esses patch. Então, aí vamos aplicar esses patch aí. Veremos que também não é uma coisa tão complexa. Basta seguir os passos certinho, que não terá problema. Bom, essa aqui será toda a nossa guia de estudo. Vamos estudar cada item desses. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa primeira videoaula aí. Vai ficar ruim na tela. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste aqui. Bom, voltando aqui, dei uma ajustada aqui. Creio que ficou melhor para visualizar. Bom, está aí, meu nome é Marcelo, tá? Sou graduado em gerenciamento de redes. Tem as certificações, algumas certificações aí. A LPI 1, tem a certificação IT Foundation, Xen Cloud Computing e Xen Green IT Citizen. Bom, nossa primeira videoaula aí, falaremos aí um pouco sobre kernel, GNU Linux, Debian, Ubuntu, CentOS e o Fedora. Bom, o que é o kernel? O kernel aí é um núcleo do sistema. O que ele faz? Simplesmente aí ele faz a comunicação direta entre o hardware e o software. Interliga aí a parte física e a parte lógica. Ele tem como função aí gerenciar os recursos disponíveis. Recursos esses que são como memória, disco, processador. Então aí ele que gerencia todo esses processos. O kernel aí ele está presente em todos os sistemas operacionais aí, independente de ser Linux, ser Unix, ser sistema da Microsoft, todos os sistemas têm kernel. Existem aí dois tipos de kernel, seria o microkernel
e o kernel monolítico. O microkernel ele gerencia cada processo. Por exemplo, tem um processo de rede. Então vai existir uma parte do kernel que só vai cuidar desse processo de rede. Então ele é mais difícil de se montar e mais difícil também de diagnosticar problemas. Agora já o kernel monolítico, todos os processos ficam em um só. Então aí é um kernel mais fácil de diagnosticar manutenção e é na onde se lança aqueles patch que eu falei anteriormente, que seria as correções. Então aí ele detecta algum erro no kernel monolítico, ele lança apenas uma correção para aquela área específica do kernel. Então aí o kernel atual do servidor dos sistemas operacionais Linux é o monolítico. Uma vantagem também que há no microkernel é se travar, por exemplo, travar aí o módulo de rede, todo o meu sistema continua funcionando, menos o módulo travado. Já o kernel monolítico aí, se acontecer algum problema, ele praticamente para o sistema como um todo. Tá. O que é GNU? Bom, GNU aí, traduzindo ele, seria GNU is not Unix, ou seja, GNU não é Unix. Tá. O kernel sozinho não seria nada. Então, o que torna aí o Linux funcional é o kernel mais o software. Então, quem desenvolve esse software e mantém esse software é o projeto GNU. Então, aí o interessante dos nossos Linux serem chamados seria projeto Linux GNU ou GNU Linux. Seria a junção do kernel Linux mais os softwares mantidos pelo projeto GNU. Tá. Todos esses softwares são feitos por voluntários, então o pessoal aí se adere à comunidade, faz esse software, passa por teste e quem organiza tudo isso é a Free Software Foundation, FSF. Então ele tem todo um sistema todo organizado aí. As licenças GNU. Então, bom, o que eu posso fazer com um software que mantém como padrão as licenças GNU? Então eu posso usar ele em vários computadores, tá? Não há limite aí de instalação em máquinas. Também não há limite para a quantidade de usuário. Posso usar para 1, 100, 1000. Então aí não há limite de uso de usuário. Eu posso fazer cópia desse software, posso fazer cópia de um sistema, passar para instalar em outra máquina ou passar para outra pessoa. Eu posso também modificar, posso pegar um GNU Linux aí, pegar o kernel dele e otimizar para minha aplicação interna. Então eu tenho aí um sistema otimizado para uso interno. E não há restrições sobre distribuição. Eu posso também pegar uma distribuição aí, montar um CD e sair vendendo. Então não estou burlando lei nenhuma. Bom, nosso principal sistema a ser estudado é o Debian. Falarei aí pouca coisa sobre o seu início aí, que é uma história muito extensa também. Então, o Debian aí deu início aí no mês de agosto de 1993. Foi começado aí por Ian Murdoch. Tá? Ele tinha um objetivo aí de fazer um sistema que fosse que nem o projeto GNU, livre. Então aí o nome Debian veio da junção do nome da esposa dele com o dele. A esposa dele tem o nome de Débora
e ele Ian. Então aí formou-se a distribuição GNU Linux Debian. Tá. De início aí começou aí um pequeno grupo de hackers que trabalhou junto com Murdoch para desenvolver o sistema. Eles tiveram o apoio da Free Software Foundation, onde ele tem vários aplicativos já desenvolvidos. E hoje ele tem uma comunidade muito grande aí, muito extensa. Tem pessoas ajudando no projeto do Debian aí, pessoas de todo o mundo ajudam de alguma forma. É uma distribuição aberta, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse em ajudar pode se inscrever na comunidade, falar em que área que quer atuar. Tem várias áreas aí, tem a área de programação, área de encontrar bugs, área de tradução, é muita coisa. Quem tem um interesse aí, só visitar o site debian.org e fazer o cadastro. Tá? Ela não é uma entidade comercial, ela não visa lucro nenhum. Então é um software aberto. Às vezes aí você pode encontrar alguém vendendo CD Debian, do Debian. Essas pessoas, tem pessoas que vendem e eles fazem uma doação dessa parte do dinheiro pro projeto Debian. Porque eles também têm despesa como site, manutenção dos servidores. Então aí esse pessoal vende. São um pessoal aí cadastrado também no projeto. Então eles ajudam. Mas hoje praticamente aí com a velocidade da internet aí, acho que praticamente todo mundo consegue fazer um download aí de uma ISO Debian. Tá? No site também tem toda uma documentação especificando cada coisa. Tá? Todos os projetos aí são organizados. E aí, como eu disse, aí o CD, o sistema pode ser adquirido via CD ou por meio da internet. Bom, aqui eu listei quatro usuários que eu peguei, quatro entidades aí que usa Debian: Universidade Federal do Paraná, Unisul, Eletronorte e o Exército Brasileiro. Todos eles aí usam Debian. Aqui está o site para quem tiver mais curiosidade para saber aí como que está o uso do Debian. Tá? O Debian não tem uma quantidade exata, porque ele não exige que seus usuários o registrem. Então aí não tem como saber qual a quantidade exata de quem está usando o Debian. O Ubuntu aí deu início aí em 2004, é mantido aí pelo sul-africano Mark Shuttleworth, empreendedor sul-africano. Ele tem uma empresa aí com o nome de Canonical. Tá? Ele desenvolveu o Ubuntu aí baseado no Debian, tá? E de início aí para ele espalhar aí o uso do Ubuntu, ele mandava CD aí para o mundo inteiro. Não era cobrado nada. Bastava refazer o registro no site do Ubuntu que ele mandava o CD. Tá? Hoje o Ubuntu é uma empresa comercial, ela tem lucro não vendendo Ubuntu, mas sim vendendo suporte e software customizado. Então aí, para quem está instalando o Ubuntu aí, às vezes precisa de fazer uma customização, o pessoal vai lá e customiza esse software e cobra por esse serviço. Tá? Hoje aí ele tem pessoas que trabalham no projeto pelo mundo inteiro. E eles lançam a versão aí do Ubuntu a cada 6 meses. Então, tanto as versões para desktop como as versões para servidores. A arquitetura aí 3264. Ele usa uma interface específica, que é Unity. E o gerenciador de pacotes aí é o mesmo do Debian, apt-get. O CentOS aí também surgiu em meados de 2004. É um derivado do Red Hat Enterprise. Então o pessoal
pega o Red Hat Enterprise e tira todos os logos e banners e disponibiliza aí de uma forma free. O Red Hat Enterprise ele cobra pelos seus suporte e o CentOS já fica livre disso. Hoje ela é mantido pelo projeto aí CentOS Project. O gerenciador de pacotes dele é o i1, é diferente aí do Debian e do Ubuntu. Ele usa o i1 como seu gerenciador de pacote. Fedora aí foi desenvolvido pela Red Hat, tá? Teve início dos testes aí em 2003 e já em 2004 aí já tinha lançado uma versão estável. Passado algum tempo aí, o Red Hat abandonou o Fedora, ficando somente com o Red Hat Enterprise, e a comunidade aí do projeto Fedora abraçou e mantém hoje o Fedora aí. Open source também, não cobra nada. Tá, o gestor de desktop do Fedora aí é o Gnome 3 aí. E tem também a versão do KDE. Bom, aqui está uma versão aí do Unity. Tá? Do lado esquerdo aí fica os menus, os ícones. Do lado direito aí os menus, ó, All Application, Accessory, Games, Internet, Media, Office System. Isso aqui é o CentOS, tá? Peguei da web aí, a versão, interface gráfica da versão 7. Esse aqui é o Gnome 3 do Fedora, bem parecido aí com o do CentOS. Bom, algumas outras distribuições aí, temos o SUSE Enterprise, versão aí cobra pelo seu suporte. OpenSUSE já é uma versão free, não há custo. O Mandriva também cobra aí pelos seus suporte. O Linux Mint é uma variante aí do Ubuntu. E o Mageia aí que foi desenvolvido aí por ex-funcionários do Mandriva aí que se revoltaram aí porque começou a cobrar. Eles desenvolveram o Mageia. Bom, todos os nossos vídeos aí vai ter como referência aí livro de certificação LPI 1 terceira edição do Luciano Siqueira, LPI 2 quarta edição também do Luciano Siqueira, LPI 1 mais competir aí do professor Uirá Ribeiro e o livro do Debian segunda edição do Maxwell. Também aí tem algumas referências onde eu retirei do Debian.org, Ubuntu.br.org, CentOS.org e o Get Fedora aí. Bom, essa é a nossa primeira videoaula, um pouco ou praticamente toda teórica, né? E a partir da videoaula de número 2 aí já vamos colocar a mão na massa e vamos montar nossos servidores aí e colocar tudo para funcionar. Bom, até logo e até a próxima videoaula.